Confia no Senhor, se alegra nele, faz o bem e Deus garante para você. Seus desejos serão realizados. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez no nosso devocional, Salmo 37. Vamos ler, verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor, ou seja, que o seu prazer esteja em Deus, que o seu deleite esteja em Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. É impressionante como que gente ímpia cita esse texto, né? É impressionante como que falso pastor cita esse texto. Mas essa promessa aqui não vale para ímpio. Essa promessa não vale para falso crente e nem para crente desobediente. Porque veja bem, é isso mesmo que o texto está dizendo. Eu sei que alguns, né, por conta desses falsos profetas que prometem, usam esse texto para o mal, para satisfazer os desejos mesquinhos dos crentes ímpios, crentes ímpios, dos falsos crentes, enfim. Eu sei, muito falso pastor ama esse texto aqui. E aí alguns crentes ouvem tanto esse texto na boca de falso pastor que eles quase chegam a desacreditar nesse texto. Aí vão dizer, não, aqui o texto está dizendo que agrada-te do Senhor e Deus vai satisfazer o desejo do seu coração, mas não é isso não. Não, é isso sim. É isso sim. Deleite-se em Deus, confie em Deus, faz o bem e Deus vai satisfazer o desejo do seu coração. É isso mesmo. É isso que está escrito aqui. Não tem como distorcer isso. Não é porque os falsos profetas estão usando para o mal e distorcendo que a gente vai agora colocar o nosso cérebro de lado. É isso mesmo. Agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Mas aí é que está a questão. Se você ama a Deus, porque é isso, né? Agrada-te do Senhor é isso, é amar a Deus, é colocar Ele como o maior desejo da minha vida. Se você ama a Deus, tem prazer nele, os seus desejos serão desejos alinhados com os desejos de Deus. Porque quem deseja Deus vai desejar as coisas de Deus. É por isso que quando um falso pastor cita esse texto aqui para esses crentes materialistas comprarem Ferrari, é óbvio, não funciona. Não funciona. Ou então, quem proveu a eles a Ferrari foi o capeta, né? Então, aqui, quem deseja a Deus é que vai ter o seu desejo atendido. Porque quem deseja a Deus, ele vai desejar as coisas de Deus. Os seus sonhos serão os sonhos de Deus. Por exemplo, nesse caso aqui do Salmo 37, o desejo aqui do salmista é por justiça. Ele começa falando dos homens ímpios. Então, os crentes, esse é um desejo que vai ser satisfeito. Por justiça. Por justiça. Veja o que declara 1 João. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos algo segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, são os desejos que estão alinhados com os desejos de Deus, com a vontade de Deus, que serão atendidos. Desejos mesquinhos, carnais, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que você muitas vezes usa a Deus como se fosse um escravo para realizar a sua vontade mesquinha. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Agora, aquilo que é a vontade de Deus vai acontecer. Aqueles desejos que são colocados em nosso coração pelo próprio Deus serão satisfeitos. Serão. Portanto, se você pede alguma coisa e nada acontece, primeiro, há pecado em seu coração, pode ter certeza. Avalie direitinho aí, porque tem pecado. Porque o que Deus declara é que a mão dele não está encolhida, nem o seu ouvido surdo. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus para que ele não vos ouça, declara Isaías 59. Paulo fala que em Deus há sempre o sim. Qual o filho que pede pão e o pai dá pedra? Deus sempre está disposto a ouvir o seu povo. Sempre. Nada tendes porque não pedis. Está vendo como que Deus é solícito em relação ao seu povo? Não interessa o que esses hereges estão prometendo aí. Esses falsos profetas prometem a falsos crentes coisas que não têm nada a ver. Mas essas promessas aqui são bíblicas. De que Deus realiza o desejo do seu povo. De que Deus supra a necessidade do seu povo. De que Deus realiza o desejo do seu povo. Que Deus ouve o seu povo. Que em Deus há sempre o sim para o seu povo. Isso é promessa bíblica. Portanto, se você ora por algo e não acontece nada, primeiro pode ser pecado. Segundo, se você ora por algo e não acontece, talvez você nem está em pecado, mas o seu desejo não é um desejo bíblico. Não é um desejo correto.
Não é um desejo de Deus para você. Não é a vontade de Deus. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por isso que na oração do Pai Nosso a gente ora como? Faz a tua vontade. A oração não é para que a gente mude Deus. Então se você ora por algo e não acontece, o salmista diz, alegra-te em Deus e Deus vai satisfazer os seus desejos. Se você está desejando algo e Deus não faz, é porque o seu desejo não é a vontade de Deus. Mude-o. Porque quem tem que mudar é você, não é Deus. Terceiro, se você pede algo e nada acontece, é porque talvez ainda não é a hora. Então vamos lá, de novo. Se você pede algo e não acontece, primeiro, pode ser pecado. O seu desejo pode ser genuíno, mas há pecado em você. Segunda possibilidade, você pode até não estar em pecado, mas o seu desejo não é correto. Não é um desejo que é a vontade de Deus. Terceiro, é porque ainda não é a hora. É simples assim. Simples assim. Pecado, orações não atendidas, pecado, ou o seu pedido não é a vontade de Deus, ou simplesmente ainda não é a hora, cabe a você insistir. É simples assim. Por quê? Porque Deus ouve o seu povo. Porque Deus escuta a oração do seu povo. Você crê? Vamos orar então? Coloque aí diante de Deus os seus desejos, e humildemente, com o coração quebrantado, sabendo, faz a tua vontade, não a minha. Se isso não é o teu desejo, que o Senhor arranque esse desejo do meu coração e me alinhe ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti. Ó Deus, pelos nossos desejos, que nós esperamos de todo o coração, que sejam os desejos do Senhor. Ó Deus, oramos em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso trabalho. Ó Deus, abençoa a nossa casa. Ó Deus, nós desejamos que os nossos filhos estejam no caminho do Senhor. Nós desejamos que eles sejam fortes, que eles sejam sábios. Ó Deus, que eles sejam prósperos. Nós desejamos, Pai. Ó Deus, que de acordo com a Tua vontade, o Senhor possa realizar os Teus desígnios em nossas vidas. Nós nos submetemos à Tua vontade, faz o que o Senhor quiser. Ó Pai, alinha o nosso coração a Ti, que dos nossos lábios possam sair aquilo que sai da Tua boca. Faz a Tua vontade, assim na terra como no céu, assim na nossa casa, faz a Tua vontade. E dá-nos um coração humilde e quebrantado, para quando o Senhor falar não para nós, assim como o Senhor falou não para Davi. E não tem problema algum, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Se o Senhor diz não para nós, eu posso ter certeza, o não do Senhor é o melhor para mim, porque é o Senhor que sabe o melhor para mim. E eu oro assim também com os meus irmãos e pelos meus irmãos. Dá a eles um coração quebrantado, humilde diante do Senhor. Enche-os de fé, para que eles possam crer que o impossível pode acontecer. Que não há impossíveis para aqueles que creem, não é impossível para o nosso Deus. E com a mesma fé, dá a eles um coração humilde e quebrantado, para ouvir os nãos que o Senhor tem a nos dizer. Ó Deus, ouve a nossa oração, satisfaz o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Lembrando vocês, outubro de 2023, eu vou estar dirigindo uma caravana para Israel, Egito e Paris. O link para que você tenha mais informações está aqui, o telefone da Fernanda. Espero você lá em outubro de 2023, lá em Israel, junto comigo. Deus abençoe, gente. Até amanhã, se Deus quiser.